Estamos de volta com o nosso Bom Astral para falar agora, gente, sobre um tema que é a procrastinação, um tema que acaba atrapalhando muito as pessoas na vida. E aí, você é do tipo que procrastina as coisas? Conta pra gente. Aliás, já vou até liberar o WhatsApp da Astral TV, que é o 11962710106, para você contar o que está acontecendo em relação a isso. Se você tem procrastinado, se você tenta mudar essa questão, mas você não consegue, porque a Adriana, parapsicóloga, está aqui comigo e ela vai te dar uma orientação especial. Então conta pra gente sua historinha, manda mensagem nesse WhatsApp, conta principalmente o que você tem procrastinado, porque tem pessoas que às vezes não são assim de um modo geral, de procrastinar em tudo, mas que às vezes acabam fazendo isso em relação a uma área da vida. Agora outras têm essa característica aí de procrastinar em tudo. Vamos entender um pouco mais enquanto você vai mandando sua mensagem. Vou dar um oi para Adriana. Tudo bem, Adri? Como você tá? Tô bem, obrigada pelo convite, Edu. A gente quer ficar feliz com a sua vinda. Eu sei que você tem um trabalho muito sério em relação, né, a ajudar as pessoas a reprogramar a mente. Sim. E é fácil reprogramar em relação à procrastinação, quem tem tido essa característica? Edu, uma das maiores reclamações que tem hoje é de procrastinação. Por quê? Que as pessoas acabam, elas sabem que precisam fazer, mas algo acontece para impedir. Mas assim, se é fácil, a partir do momento que a pessoa está pronta, está ali, a gente tem sim formas da gente utilizar. Inclusive, eu já fiz até por chamada de vídeo, né? Até naquelas lives que a gente falou do aplicativo, a pessoa veio, nunca tinha arrumado a cozinha na vida, nunca assim. Ela foi acostumada pela avó, depois ela teve um problema nas mãos, aí o marido ajudava. Em uma sessão a gente conseguiu, na mesma semana ela me mandou foto da cozinha dela arrumadinha, então ela queria. E sabe o que é mais interessante? A gente consegue fazer sem ser dolorido, sem ser sofrido. Tá. E ela se tornou prazeroso agora ela cuidar mais da casa, cuidar mais da arrumação da cozinha dela. Então assim, para mim, a partir do momento que a pessoa está aberta, é fácil. Então, daqui a pouquinho nós vamos falar aí sobre essas técnicas que ajudam a pessoa a reprogramar a mente para ela poder vencer a procrastinação. Agora, adentrando mais esse papo, Adriana, o que vem a ser, então, em termos gerais, a procrastinação e como que ela pode afetar a vida das pessoas? Bom, a procrastinação em si é o famoso empurrar com a barriga, Edu. E aí, o que acontece? Até se a gente for entender até a anatomia do ser humano, o pessoal perceber, uma parte do nosso corpo simboliza um pouco isso, tá? Que é a região aqui do abdômen. Esse empurrar com a barriga, então, quando a pessoa tem ali, porque às vezes a gente percebe pessoas até mais magrinhas que tem um pouquinho, né, de barriga. Então, a pessoa observar que setor da vida dela que ela está empurrando ali, né? Então, o corpo dela acaba mostrando nesse sentido. Então, o famoso procrastinar é deixar para depois, né? Então, por que ela procrastina? Ela procrastina porque ela encontra algo que é mais prazeroso, né? Por exemplo, eu tenho que trabalhar, tá, tudo bem, é uma coisa mais que a gente sabe que tem uma obrigatoriedade, né? E a gente já sabe que move sobrevivência é algo mais difícil que a pessoa tem, mas depois que ela está lá também, dentro do próprio trabalho, ela pode procrastinar. Atividade física, alimentação, né? A própria alimentação mesmo que a gente percebe, por mais que você saiba o que é saudável, o que é bom para você, às vezes a pessoa se entrega para um fast food, né? Se entrega para uma comida mais saborosa, só que a gente percebe que a pessoa procrastina porque tem algo mais prazeroso do que ela realmente tenha que fazer. Então, por isso que normalmente as pessoas procrastinam. Então é como se a pessoa tirasse o olhar daquilo e falasse, depois eu resolvo isso, porque ela encontrou alguma coisa que traz mais prazer para ela do que o assunto em questão, que geralmente não é prazeroso. Não é prazeroso. Porque na verdade o ser humano, ele é movido de duas formas. Pelo prazer ou pela dor. Né? E até a própria procrastinação, ela acontece no cérebro. Então, por exemplo,
Você tem uma atividade física para fazer. Aí você acorda, ai, tá frio, né? Ah, vou dormir mais um pouquinho, a cama tá gostosa, né? Então, ela pensa na atividade, né? Porque a procrastinação acontece no cérebro. Então, ela pensa naquela situação, então ela dispara ali um diálogo interno, né? Que a gente chama de cognição, dispara um diálogo interno na mente, e aí vem aquele diálogo. Tá, mas a cama agora tá mais quentinha. Ah, tá frio lá fora. Então, isso faz com que a pessoa procrastine, porque ali ela tá deitada, a cama tá quentinha, é mais prazeroso. Ah, ela tá fazendo uma outra coisa que é mais prazerosa do que aquela que ela realmente precisa fazer. E as pessoas procrastinam em relação a muitas coisas. Desde esse exemplo mais simples de assim, a cama tá quentinha, vou ficar mais 10 minutinhos, né? Mas também a questão da cozinha que você falou, às vezes a gente procrastina arrumar algumas coisas na nossa casa, né? Ah, essas gavetas depois eu mexo. As caixas da mudança deixa do jeito que tá, que eu não quero mexer nessa bagunça agora. Quando eu tiver tempo. Eu olho. A dieta, a gente procrastina. Começar a academia, a gente procrastina. É muita coisa, né? Nossa, se a gente for enumerar, né? Por isso que até a gente está pedindo a participação do pessoal, porque se a gente for elencar tudo, são muitas coisas, né? Então, engraçado, né? Engraçado maneira de dizer que você sabe que é bom e benéfico aquilo. Então é benéfico uma atividade física, é benéfico uma boa alimentação, né? Então, N coisas que são benéficas, mas ao mesmo tempo a pessoa procrastina porque ela tem algo mais prazeroso fazendo com que a mente dela direcione ela para aquilo que ela está fazendo naquele momento. Entendi. E aí ela acaba se traindo mesmo nesse Totalmente, quesito. Sim. Né? Agora, Adriana, quando que isso fica mais grave? É quando, de repente, a pessoa começa a se boicotar mesmo, porque ela percebe que ela procrastina em relação àquele tema e ela toca o barco e vira uma coisa mais frequente na vida dela em relação a determinados assuntos? Quando isso acontece, aí que está o problema? Então, aí quando ela começa a ter prejuízos, né? Então, aí lembra que eu falei que a gente é motivado ou pelo prazer ou pela dor? E interessante, Edu, que foi bom você falar disso, porque, por exemplo, é lógico que se a pessoa tiver uma atividade para fazer, né, igual ela está, vamos falar da atividade física, né, ela está deixando de fazer atividade física e o que vai acontecer? Ela vê na balança. Sim. Ou ela vê, né, um médico, olha, do seu colesterol está alto, você está tendo uma diabetes. Então, ela chega a ser motivada provavelmente pela dor nesse sentido. E você sabe que tem gente que procrastina propositalmente, e tem casos que isso acontece, e tem casos que a pessoa ela não sabe disso. Vou te dar um exemplo. Você tem um horário aqui marcado, né? E eu vou falar que acontece comigo. Tá. Né? A gente tinha combinado um horário, né, para chegar aqui. E aí eu sabia que tinha aquele horário. Mas eu falava assim, não, ainda tem 1h30. Aí eu vou, né, enfim. Aí começa a arrumar e troque. E aí, quando começou a apertar o horário, deu aquela empolgação, aquela pressa, aquela adrenalina. Então, tem gente que procrastina por causa da adrenalina. Tá. Então, eu sei de casos de pessoa, por exemplo, que vai viajar e deixa para arrumar a mala na última hora, né? Essa adrenalina vicia? Vicia. Então, aí o que acontece? A nossa mente, ela dispara coisas que vão nos viciar. Então, a gente é movido por pela emoção, tá? Então, vamos entender. O que acontece? Nós temos emoções e temos sentimentos. Não sei se você sabe a diferença, não sei se o pessoal sabe, mas vou comentar. É bom explicar. Nós temos basicamente 5 emoções, tá? Então, a gente tem alegria, tristeza, medo, raiva e nojo. Isso é científico, tá, Edu? Então, não sou eu que estou falando. Já foi feito, né, um trabalho, existem livros que falam só sobre isso. Então, a emoção, ela acontece na mente, tá? E o sentimento, ele acontece no corpo. Por exemplo, o amor. O amor, ele não é uma emoção, ele é um sentimento. Mas é uma emoção que vai despertar esse sentimento. Então, o que é interessante as pessoas saberem? Que essa emoção vai fazer esse movimento.
E quando tem essa emoção de identificada no cérebro, ela vai disparar, ter esse diálogo interno, essa cognição, e ela vai despertar aí uma dopamina, a serotonina vem depois que você já realizou. E aí é por isso que a pessoa vicia. Então, quando ela procrastina, é já justamente por conta, né, desse prazer que ela tem. Só que quando ela deixa para a última hora e ela percebe uma emoção maior, aí ela procrastina às vezes propositalmente. Mesmo que essa emoção seja ruim. Que seja ruim. Ou seja, o organismo dela já está acostumado com essa química que é despertada nessas circunstâncias. E aí ele acaba, de um modo inconsciente, impulsionando ela para ela agir desse modo, justamente para que ela fique aí nesse padrão, né, presa, né, nessa circunstância. Por exemplo, eu brinco que eu gosto de acordar mais cedo para eu me atrasar com calma. Então também acontece isso. Daí eu saio correndo, esbaforido. Eu não posso esquecer isso, eu não posso esquecer aquilo. Nervoso, né? Mas talvez já esteja acostumado a isso. Seu corpo já está acostumado a receber, né, essa emoção. E aí ela acaba te acelerando mais, né? E é uma procrastinação que está mobilizando tudo isso, né? Pois é, o que eu falei para você, isso a maioria das pessoas acontece. Então eu estava ali. Na hora que eu olhei primeiro, faltava 1h30. Eu falei, que tranquilo, tá bom, dá pra fazer isso, aquilo. Bem tranquilo, antes de vir. Aí quando eu vi, eu falei, nossa, só tem meia hora pra chegar. Né? Aí você começa a acelerar. Então parece que aquilo é injetado no seu corpo, né? E aí aquela emoção, no caso assim, aí provavelmente seria um medo de atrasar. E aí aquilo agita você de uma tal forma, parece que fica mais emocionante. Entendi. E a gente não precisa de tanta emoção, né? Pra que viver com tanta emoção, né, gente? Conta aí essa história, né, de procrastinação pra gente. O que você tem procrastinado? Manda no WhatsApp 11 96271 0106, que já a Adriana vai dar uma orientação aí especial para você, tá? Pode ir mandando. Agora, Adriana, podemos dizer que todo mundo, então, procrastina em relação a algo? A grande maioria. E é assim, conversando com as pessoas, que, por exemplo, eu vejo muito no consultório, né? Quando as pessoas chegam, então elas percebem que ela está vindo, né, buscar ajuda, porque justamente ela está procrastinando algo na vida dela que ela não está conseguindo resolver. E aí, muitas vezes, ela procura ajuda quando já ficou grave, né? Porque é aquilo que a gente falou, já virou um problema de saúde, ela já teve um prejuízo financeiro, ela já perdeu tempo com alguém, com a família, né? Uma coisa que a gente percebe muito, que vai acabar gerando culpa muitas vezes, né? Vamos dar um exemplo aí. Quantas pessoas que às vezes você tem na família e aí depois que ela parte, ela fala, eu deveria ter ficado mais tempo. Por quê? Porque ela procrastinou a convivência com aquela pessoa querida, né? Então vai gerar outros sentimentos. E aí é por isso que a pessoa, ela não percebe, né, Edu? Então, por mais que seja prazeroso, por exemplo, uma companhia de um amigo, um familiar, alguém próximo, aquilo, por mais que seja, não estou falando que aquilo que ela tem que fazer não seja, mas o que ela está fazendo ainda é mais prazeroso do que aquilo que ela precisa fazer. Então, o que eu percebo hoje é que a grande maioria, sim, ela procrastina em alguma área da vida, pelo menos. E como lidar com a procrastinação para a gente evitá-la ou tentar administrar isso de uma forma melhor? Tá. Já podemos partir para as dicas? Podemos. Daí já a gente atende a galera, mas já vamos deixar aqui um spoiler, né? Tá bom. Existem alguns passos, tá? Porque a gente sabe que você mudar um hábito rapidamente, às vezes nem sempre é simples. Então, a pessoa está acostumada a todo dia botar a soneca do despertador e aí ela já acostumou com aquilo. Pronto para ela mudar, né? Vamos começar do acordar, né? Vamos dar um exemplo de atividade física. Então, a primeira coisa que as pessoas têm que entender é que ela não precisa já pensar, já executando aquela atividade logo de cara. Por exemplo, eu vou começar uma atividade física, eu estou há muito tempo sem treinar, como é que minha mente vai entender, meu corpo vai entender, amanhã eu decidi fazer atividade física. Né? Tudo bem, você pode ter ido lá, matricular e tudo mais. Então, a primeira coisa é do micropassos. Tá. Então, eu dividi essa tarefa. Eu já sei que amanhã eu vou para academia. Vou lá, separo a roupa, deixo o tênis, até já para pensar na procrastinação do horário. Então, às vezes a pessoa tem dificuldade de decidir, ou então ela já... vou olhar qual é a temperatura amanhã,
Será que amanhã eu vou precisar, de repente, de levar um agasalho, alguma coisa nesse sentido? Então, colocar micropassos para isso antes de realmente estar executando a tarefa. Então, uma dica para atividade física, por exemplo, já separar a roupa que ela vai na academia. Isso já é um incentivo, tá? O segundo passo, já que a gente falou já de emoção, identificar e gerenciar essas emoções. Como assim? Edu, a maioria das pessoas não se conhece. Elas não estão acostumadas a olhar para elas. Eu não sei se você tem alguma recordação de infância, de criança. A gente é preparado para a vida para agradar o outro, como você vai ser visto, como que as pessoas vão te olhar. Sim. Ah, a mãe vai receber a visita da casa. Filho, se comporta, porque se você ficar fazendo bagunça, é feio. Aí a pessoa já fica ali, ela não está preocupada em olhar para ela. Então, desde pequena, a gente é acostumado com isso. Então, gerenciar e primeiro identificar e depois gerenciar a emoção é extremamente importante. Então, o que eu faço? Eu vou olhar para aquilo e vou identificar que emoção que me gera aquela situação. Então, se você já identificar e aprender a gerenciar, quando eu penso nisso, me dá raiva. E aí, se isso gera raiva, mas é obrigatório, é importante, aí a gente passa para o terceiro passo, tá? Então, primeiro, micropasso, que a gente falou, antecipar essa atividade de alguma forma. Segundo, identificar e gerenciar essa emoção, tá? Eu preciso fazer atividade física. A princípio ainda me dá raiva. Por quê? Porque eu ainda não, eu não gosto, eu tenho outra coisa mais prazerosa. Então, já sei, identifiquei. Aí a gente vai para o terceiro passo. Então, o que eu faço para compensar isso? E aí o terceiro passo é descobrir outras coisas prazerosas. Então, por exemplo, fazer atividade física pode não ser agradável no primeiro momento, mas e depois poder comer uma coisa gostosa no final de semana? Se permitir fazer uma outra coisa boa. Então, o terceiro passo é criar novas fontes de prazer. Tá. Então, se eu ficar pensando só na atividade em si, e aí, por exemplo, se eu pensar na questão de emagrecimento, estou dando exemplo de coisas mais corriqueiras. Aí eu sei que atividade física não é legal. Poxa, mas já pensou, eu eliminando X quilos, eu vou poder comprar uma roupa nova. Ou seja, a gente focar mais nas coisas boas que a gente vai ter a partir daquele novo hábito, daquela nova maneira de viver, né, a nossa vida, focar mais nisso do que no incômodo que a gente tem para colocar aquilo em prática. Mas se eu não identificar, fica difícil. Tá. Então, por isso que tem esse passo a passo. Então, já sei que isso me dá medo, eu sei que isso aqui me dá nojo, eu sei X. E aí, então, fala, qual as outras coisas nesse contrário disso que eu consigo fazer? Entendi. Tá? Então, eu preciso ressignificar a forma como eu estou enxergando cada um daqueles hábitos negativos e tentar entender o que aqueles hábitos poderão me trazer de positivo, é isso? Também. E aí, por exemplo, eu vou fazer atividade física agora, mas mais tarde eu vou assistir filme com o meu namorado. Entendi. Eu vou sair andar no parque. E aí já entender essas outras coisas que eu posso fazer, que eu não tenho só isso. Tá. Então, identificar a emoção, as outras fontes de prazer que você pode ter. Tirar o foco um pouco do incômodo, daquilo, né? Isso, para entender que tem uma compensação. Aí, esse é o terceiro passo. Tá. Aí a gente vai para o quarto passo. O quarto passo é fazer uma lista de tarefas. E aí, a gente saber que a gente tem coisas boas e não tão boas que a gente tem que executar. A gente sabe, tem as obrigatórias e tem as prazerosas. A dica é, nessa lista, Edu, colocar a primeiro item, a pior. Entendi. Aí... encarar de frente o problema. Não significa que você vai fazer. Tá. Vou dar um exemplo. Arrumar a gaveta, você falou de arrumar a gaveta, né? Então, vamos supor, eu preciso arrumar a gaveta. Então, você coloca ela como primeiro. As caixas da mudança. As caixas da mudança, a louça fechadas. Que você tem que lavar, levar o cachorro para passear, aquelas coisas que normalmente as pessoas têm, né? Tá. E aí o que vai acontecer? Quando eu enumero elas, eu coloco da pior para melhor. Entendi. Por quê? Significa que eu vou fazer a primeira lá ruim? Não. Não. Mas se eu elencar todas,
eu posso começar pela que é mais fácil, pela que ela é melhor. Só que, aí depois eu posso até, aquela que era para ser a primeira ficar por último, mas eu entender que eu cumpri a maioria daquela estágio. Que isso também vai me deixar mais animado, né? No sentido de que eu vou me enxergar mais como uma pessoa realizadora, que está dando conta das coisas. Eu posso não ter cumprido tudo que eu estipulei para o meu dia, mas se eu tiver cumprido grande parte disso, isso vai me dar essa sensação mais de ânimo, de entusiasmo, né? Para os próximos dias, inclusive. Né? Aí você fala, nossa, eu tinha 10 coisas para fazer, eu fiz 7. Tá eu ótimo. até falo para pessoas, se você chegar, né, 50% eu ainda acho um pouco, mas 60%, 70% se alcançar das coisas que você colocou por dia, você não é obrigado a cumprir tudo. Mas quando você olha para aquilo, você fala, nossa, tá vendo? Eu consegui fazer a maior parte disso. Tá. Muito bom. Então, gente, para você que está chegando agora, estamos dando algumas dicas para você que tem procrastinado na vida. A Adriana está mostrando, né, um passo a passo, ela que é parapsicóloga, do que nós podemos fazer para a gente conseguir amenizar um pouco essa questão da procrastinação. Eu vou te dizer que ela também é hipnoterapeuta, então nós também podemos acessar processos de reprogramação da mente para a gente também amenizar essa tendência da procrastinação, né? Ou seja, além desse passo a passo que você nos trouxe... Falta um. Falta um? Falta um. Então vai lá, então tá. Fica à vontade. Aí então a gente colocou a lista e o último... Qual que é? Dopaminizar na sua mente. Mas como que a gente faz isso? Aí o que você faz? A gente falou de colocar coisas paralelas, né? Só que agora esse é um pouquinho diferente. Colocar para sua mente como você quer se sentir depois de fazer aquela atividade que você está procrastinando. Uma visualização? Trabalhar uma visualização criativa, de futuro, porque quando a mente ela olha para aquilo, ela não sabe o que aconteceu. Então, se você tem essa facilidade, mesmo que você não tenha, já pensa, você pode fazer uma lista de prós e contras e ficar focado no que tem a favor. Então, por exemplo, se você, né, vou dar aquele exemplo que você falou, se você se antecipar em chegar no horário, né, por exemplo, qual a vantagem vai ter? Nossa, eu lembrei de tudo que eu precisava levar, eu fiquei mais tranquilo, já se imaginar aqui sentado fazendo, né, o que você tem que fazer. Então, você incentivar a tua mente a visualizar aquilo realizado, ela já gera essa dopamina no cérebro, sem precisar ficar apegado na parte negativa. Aliás, a gente tem uma tendência, né, a ficar apegado à parte negativa, né, gente? De cada circunstância, dos nossos atrasos, das coisas que a gente não conseguiu resolver. Então tem que mudar o foco aí e praticar a visualização criativa. A gente imagina todos os benefícios que vai ter por detrás daquele bom comportamento, né? Para isso nos estimular. Agora, você é hipnoterapeuta também, né? Existem técnicas de reprogramação mental também que a pessoa pode fazer numa consulta particular, num atendimento, para ajudá-la a entrar no eixo de novo? Sim, tem várias, né? Se a gente for enumerar aqui, por exemplo, no caso da procrastinação, vamos supor que alguma vez ela já fez aquilo, tá? Vou dar um exemplo da atividade de novo. Aí, quando eu fazia atividade física, eu cabia melhor nas roupas, eu tinha mais exposição. Então eu consigo, um exemplo, ancorar esses momentos e trazer, né? Pode ser tanto com a hipnose quanto com a programação neurolinguística. Eu consigo colocar aquela atividade que não está tão prazerosa numa mesma localização da sua mente com outra prazerosa, pegar aquela emoção de uma coisa prazerosa e trazer para essa que você está procrastinando. Essa é a mais tem resultado mais rápido que a gente percebe. Por quê? Quando a mente entende que X coisa que você está procrastinando é tão prazerosa quanto a Y, que já é prazerosa, ela não vê diferença. E ela vai e faz. Por isso que eu falei, não precisa ser dolorido. Dá para ser muito prazeroso. Então, assim, já são inúmeros casos que eu já peguei que a pessoa fala assim, nossa, mas nem, tipo, eu brinco, nem doeu, né? Então, a partir do momento que ela entende que não tem dor, ela se motiva pelo prazer. E aí fica mais fácil dela não procrastinar. Perfeito. Gente, você pode seguir a Adriana no Instagram, tem conteúdos que ela coloca lá diariamente. Se você não está seguindo ainda, o arroba dela é o Adriana Parapsicóloga.
Tá aparecendo aí. E tem também um WhatsApp para você agendar um atendimento particular. Aliás, como que estão os atendimentos? É online que você está fazendo ou presencial? Tem online e tem presencial. Aí o presencial não muda, né, Edu? Mas aí, às vezes, a pessoa não tem tanta tranquilidade onde ela está morando, ou, né? Então, fica aquela bagunça em casa, criança né? correndo. Ela não consegue se concentrar, né? Então, eu atendo ali, Vila Clementino, Vila Mariana, na Sena Madureira, que eu estou atendendo. Tá. E aí tem lá, né, que a gente faz o presencial, mas o online também funciona da mesma forma. Então, hoje a maior parte está preferindo o online, né? Por conta de trânsito, todas essas coisas, né? E até porque quando às vezes a pessoa não mora em São Paulo, né? Qual que é o WhatsApp? É o 11 9, né? 8555 5122. Repetir de novo que é muito 5, né? 11 9 8555 5122. Tá aparecendo aí para vocês, tá? Ela pode te ajudar em todos os casos nos quais é necessária a reprogramação da mente. Então, seja para você que está procrastinando, que foi nosso tema de hoje, para você, de repente, que tem dificuldade em relação ao emagrecimento, que sustenta crenças limitantes, padrões negativos de comportamento que você quer mudar, ela pode te ajudar, tá? E tem também essa obra aqui da Adriana que é muito legal, Missão de Vida. Qual é a sua? Essa também é uma dúvida que as pessoas têm, né? E que elas se questionam e refletem sobre isso e às vezes não encontram resposta com a facilidade com que gostariam. Aqui você ajuda nesse quesito? Eu dou dicas, eu conto a minha história, né? E desde quando eu tive o despertar pela análise psicossomática, né, que a gente comentou, né? Inclusive eu tive a honra e o prazer da Cristina Cário ter escrito o prefácio para mim, que foi através, né, de algo que ela me tocou. Então conto essa história, conto as coisas que eu fiz para identificar os itens da missão e dou dicas, sim, coloco prós, contra de identificar a missão. Então ela consegue pelo menos ter ali um linear para ela poder caminhar e ter dicas de como ela identificar. Não exatamente que ela fala, é essa a missão, mas é pelo menos um início e um caminho para ela poder identificar. Ok. Então, gente, busca aí no Google, tá? Porque tem na Amazon, tem várias formas de você adquirir. Missão de Vida, qual é a sua? Autora Adriana Borges. Adri, obrigado pela presença, pelo bate-papo. Amei. Volte mais vezes também, sempre viu? que você convidar, estamos por aqui. Vamos combinar. Gente, o programa está chegando ao fim. Quero agradecer muito sua presença, sua audiência aqui com a gente. Lembrando que tem reprise hoje às 18, depois às 23 horas. Se você quiser rever esse passo a passo também, um outro caminho é o nosso canal no YouTube, que é o Astral TV Oficial, que já esse programa está disponível lá para vocês, tá? Já eu retorno aqui amanhã às 11 da manhã, ao vivo novamente. Bênçãos brilhantes aí na sua vida. Até amanhã. Tchau, tchau.